Sejam muito bem-vindos no Mundo de Amanhã, que é um projeto que leva a gente para a Lua. Você sabe que se você chuta para a Lua, se acertar, se não acertar, pelo menos tem toda a chance de ficar no meio das estrelas. Então hoje tem umas estrelas aqui com a gente para falar um pouco do Mundo de Amanhã e falar sobre um ângulo bem especial, que é a agricultura de amanhã. Você sabe que o Mundo de Amanhã é um projeto educativo. A gente pretende abrir novos horizontes em vários temas bem variados: educação, empresas, economia, trabalho, do mundo de amanhã. E hoje, então, vamos falar da agricultura de amanhã e para falar conosco, eu tenho o prazer de receber o Gustavo Fernandes Gonçalves, que é amigo nosso, que trabalha com a agricultura de amanhã. Eu acho que é a melhor maneira de definir, e a gente vai ter esse bate-papo hoje em cima desse tema. Então, muito obrigado, Gustavo. Bom dia, muito prazer tê-lo conosco. Vamos, então, começar a se apresentar. Quem é você, Gustavo? Vamos lá, Gia. Eu primeiro agradeço de estar aqui, de poder participar desse projeto. Eu vejo como uma iniciativa assim, super importante para a gente poder construir o mundo de amanhã, né? Então, a minha trajetória, né? Eu me formei como engenheiro de produção, né? Trabalhei na área por uns 5 anos, foram 4 anos mais ou menos. E aí eu estava descontente com o trabalho do escritório, tudo, né? E aí foi que eu assisti um documentário que foi para mim um divisor de águas, né? Que foi o Zeitgeist. E esse documentário ele fez eu entender o sistema que a gente vive, né? Como funciona a economia global, como que funciona tudo isso. E fez eu querer mudar, né? Querer buscar como conseguir, né? Como tendo esse conhecimento, como conseguir fazer alguma coisa para poder melhorar, né? Esse documentário, esse filme Zeitgeist, então o Zeitgeist significa o astral da época, né? Isso. Um pouco o espírito da época que a gente está vivendo. É um filme de 2007, eu acho, né? Isso, Mas que está em 3 filmes diferentes. A gente vai colocar lá, para quem assiste o Mundo de Amanhã, a gente vai colocar o link do filme, que acho que está no YouTube, né? Sim, tem e aí no YouTube. As pessoas vão poder também ver e se inspirar como você. Mas basicamente esse filme, então, ele relata do quê? Ele mostra principalmente como que as grandes corporações, como elas conseguem controlar o mercado mundial e com isso favorecer os interesses próprios, né? E que coloca a população, a gente acaba sendo, podemos dizer, escravo dessa estrutura criada por essas megacorporações, né? Por grandes empresas e grandes bancos que controlam o mercado econômico financeiro e fazem que tudo acaba funcionando a favor deles, né? Então, o que é interessante nisso é que esse filme ele foi muito importante na tomada de consciência do mundo de ontem, da realidade do mundo de ontem, que está baseado numa narrativa que a gente pode falar do crescimento infinito, né? E sendo que temos recursos finitos. Eles foram muito vistos como infinito, abundante, né? Água, ar puro, terra fértil, peixe no oceano, e de repente essa tomada de consciência. Então acho que esse filme é fundamental. Tem um livro muito importante que chama Colapso, do Jared Diamond, que saiu em 2010, eu acho que também é uma boa referência para quem se interessa nesse tema. E aí, em 2015, saiu o livro do Pablo Servigne, que é um francês, e que chama Como o Mundo Pode Colapsar, e ele inventou o termo de colapsologia. Então, a colapsologia é o fim previsto da nossa civilização termoindustrial. E nas nossas conversas, eu vi que você está totalmente alinhado por essa visão, né? Sim. Porque foi justamente... Eu achei muito interessante você trazer esse termo, né? E é o que baseia o projeto do Mundo de Amanhã, né? Eu achei muito interessante porque eu estudava, buscava essas informações, mas não sabia que tinha alguém que já estava compilando isso e inclusive havia escrito sobre isso, né? Mas a gente vê, né, essa trajetória da humanidade
que agora vem ficando cada vez mais claro, né? A gente defrontando o nosso colapso, né? Colapso econômico, ambiental, né? E social, né? Das nossas estruturas sociais, né? Então, é muito interessante esse termo, né? E a gente busca e vê, né? A gente vê, tá claro, agora com o coronavírus e tudo mais, isso vai ficando claro pra gente que de fato a gente está colapsando, né? A ideia por trás da colapsologia é um pouco essa, já tivemos crises sociais, bastante, há muito tempo, já, sei lá, a Revolução Francesa foi uma crise social, século XVIII, já tivemos crises políticas assim, de sempre, né? Desde as repúblicas em Atenas até hoje tem regularmente crises políticas que mudam o regime, governança, etc. Já teve crise econômica, 1929, 2008, crises financeiras, 2008 acho que é talvez o exemplo mais recente. Crises ambientais localizadas já tivemos também, né? O processo de desertificação já está acontecendo, processo de dificuldade de acesso à água, a gente vê isso no oeste americano, a gente vê isso no Meio Oriente. Mas um pouco a ideia da colapsologia é de dizer que o mundo sendo tudo mais interligado, é que uma crise traz a outra. Então a crise financeira traz uma crise econômica, que traz uma crise social, que traz uma crise política, e aí até um certo colapso. E com uma forte dimensão ambiental, né? Você estava falando, né, da questão dessas crises ambientais, né? Tem um autor muito interessante que ele é norte-americano, ele chama Montgomery, e ele escreveu um livro que chama Dirt, The Erosion of Civilization, que ele relaciona justamente isso. Quando a gente destrói o solo, que a gente tem a erosão, né? A civilização colapsa, né? A relação entre a degradação do solo e a morte da civilização. E ele mostra que civilização pós civilização colapsou pelo mesmo motivo, exaurir os recursos, né? Então a Mesopotâmia foi assim, Grécia Antiga foi assim, Roma Antiga, norte da Europa, e ele cita várias civilizações que colapsaram justamente por exaurir recursos. E isso começa justamente quando você começa a degradar o solo, destruir o solo, e aí você não consegue produzir recurso e aí a civilização colapsa, né? E o Pablo Servigne, então, que popularizou, inventou e popularizou esse termo de colapsologia, ele escreveu seu primeiro livro sobre isso. E aí eu acho que ele deve ter sentido o peso energético que é isso, que é pesado de falar dessa realidade. E acho que o mundo de ontem, como está descrito, por exemplo, no nosso site, ele tende a deixar claro esse diagnóstico. Sim. Mas aí o Pablo teve a necessidade de escrever um novo livro que chama Podemos Inventar um Novo Mundo. Então eu acho que tem um lado no mundo de amanhã que é de sonhar alto, né? E de pensar em soluções. E aí ele falou, não quero falar de apocalipse, que seria o fim do mundo, ele prefere falar de happy collapse. Então falar que o colapso, se for pensado cedo o suficiente, é uma oportunidade. Então tem uma ligação muito forte, na minha visão, entre o meio ambiente e o mundo de amanhã. Em todas as dimensões. E por isso que estamos aqui nesse ambiente aí que está dedicado também à atividade ao ar livre. Tem essa decoração aqui também de colete, de capacete, de cadeirinha, de boia e tal, porque aqui estamos num ambiente que a gente desfruta a natureza de uma maneira, espero positiva e que mostra a pessoa a sua importância, tem uma planta aqui, tudo isso. E então a gente vê um pouco o tema que você, então, como uma das soluções, depois dessa trajetória de entender tudo esse passado, você chegou para soluções para o mundo de amanhã. Aí do que a gente está falando, então? Então, eu queria voltar um pouquinho no de ontem, só para reforçar, assim, ele tem um peso, né? E, na verdade, é um peso muito grande, que a gente não pode... É pesado mesmo falar do tamanho da desgraça que a gente está causando no planeta atualmente, né? Então a gente está perdendo muita vida, tanto de plantas humanas e
animais, né? A degradação ela é muito grande, assim, é muito catastrófica isso, né? O que a gente faz com o solo, né? A destruição que a gente faz com o solo, que está levando a gente agora a um colapso, né, global, ela é pesada, né? O solo é vivo, né? Eu costumo falar que o que a gente faz com o solo, que é uma palavra pesada também, acaba sendo um estupro, porque não é igual você matar o solo, ele morreu e pronto, ele não tem mais dor, né? O que a gente faz é continuamente explorar e degradar o solo até o ponto que ele não consegue mais voltar, né? Então, eu acho que é importante a gente pôr esse peso, porque ele serve para conscientizar de certa forma. As pessoas têm que sentir dor por isso, porque a gente vem do planeta, né? A gente é fruto do planeta, né? Toda a nossa composição molecular veio, né, um pouco de estrela e um pouco do planeta, né? Mas o planeta também formou da estrela, então a gente é fruto puramente do planeta, né? E o que a gente vem fazendo, né, agora em escala global e intensificado por esse sistema econômico que a gente se organizou, né, é continuamente um estupro que a gente vem fazendo com o planeta e com todas as formas de vida, né? Então, assim, é um negócio pesado, eu acho legal a gente deixar isso bem claro e que as pessoas busquem isso em vários ramos, né? A gente vê tanto na parte da educação, que é uma educação que não forma as pessoas, na parte da agricultura, que é a parte que eu entendo, a parte da alimentação, então nossa, o buraco é gigantesco, né? Então, em todos os ramos, em várias esferas, a gente vê esse peso que a gente tem que gritar, né? Eu acho que para todo mundo ser tocado por isso, né? E aí agora a gente pode e seguir, né, no amanhã, né? E uma coisa que eu acho importante, né, para entender a agricultura que a gente trabalha, é que ela, acima de tudo, ela é um posicionamento filosófico, né? A gente, inclusive pra gente nos cursos que a gente ministra pelo da Floresta, eu e a Andréia, a gente sempre pega essa questão de mostrar primeiro a filosofia, né, que a gente propõe. Porque a gente vê que a gente vive, né, esse sistema econômico, toda a nossa estruturação, a nossa civilização, ela se organiza, né? A gente pode colocar ela nesse paradigma de escassez, né? Que não tem para todo mundo, então eu preciso acumular. Isso gera medo nas pessoas e com o acúmulo acaba faltando recursos. Isso gera guerra, destruição e principalmente relações desarmoniosas, né? Você explora as pessoas. Eu acho que isso é muito interessante de entender que tem a narrativa. Eu gosto muito desse termo da narrativa, porque eu acho que o que a gente fala normalmente é isso que cria um pouco a cultura das pessoas. E se você tem uma narrativa de escassez, porque a escassez traz o desejo. Se traz o desejo, aí o preço aumenta, a lei da oferta e da demanda. Aí tem mais vontade de ter, aí o desejo de ter vai criar, eventualmente, conflitos. Então, a desarmonia entra através da narrativa. Então, a gente precisa trocar a narrativa. Eu acho que o projeto Mundo de Amanhã eu procuro mudar a narrativa. Eu vou dar um exemplo. Se você assiste os filmes no Hollywood dos anos 60, eles estão todos dirigindo um carro conversível, fumando um cigarro. Quem é o bacana é esse cara. Ele tem um carro conversível, ele dirige e fumando um cigarro, e escutando, sei lá, um early rock and roll, assim. Então, isso é a narrativa bacana. Então, de repente, todo mundo quer isso. A narrativa é essa. Hoje a gente fala carro. Eu acho que os jovens, tem muito deles hoje que acham que um carro não é mais liberdade, não significa liberdade. Vira um pesadelo, carro. Muito interessante isso. E aí fumar? Não, fumar os jovens com quem eu convivo aqui, eles fumam pouco. Então, parece que virou brega. Dirigir um carro e fumar, virou brega. Então, é possível mudar essa narrativa. Com certeza. É possível. Então, agora essa narrativa da escassez, tem que mudar para que narrativa, então? Então, o que a gente... o que, inclusive, o Ernest propõe, né, que é quem desenvolveu a agricultura que a gente trabalha, né, ele propõe isso, a gente mudar, né, da escassez, né, que a escassez ela gera a competição e a concorrência, né, mudar para uma outra narrativa, uma outra forma de ver o mundo, que seria ver um mundo de abundância, né, que é onde tem recurso,
onde tem para todos, isso gera cooperação entre as pessoas e a gente passa a criar relações harmoniosas que são sustentáveis, elas se sustentam. Então, a narrativa, o contraponto da narrativa da escassez é a narrativa da abundância. Esse fala do Ernest, assim, fala um pouco mais dele, porque eu acho que as pessoas precisam saber um pouco mais sobre ele e o trabalho dele. Então, o Ernest, ele criou essa ferramenta, né, que é um conjunto de teórico e prático de ações, né? Ele criou nesse paradigma já, nessa visão de abundância, de relações que se sustentam e que são harmoniosas, porque ela é uma réplica da natureza. A natureza, um pouco antes de falar do Ernest, né, a gente vê que a vida no planeta ela está aqui há 3,5 bilhões de anos. A vida nasceu e prosperou e evoluiu no planeta há 3,5 bilhões de anos. A gente, como sociedade que a gente conhece hoje, sedentária e comunidades agrícolas, elas nasceram há 10 mil anos atrás. Ou seja, 3,5 bilhões de anos a vida prosperou. Nesse piscar de olhos, né, no tempo do planeta, a gente, podemos dizer claramente que a gente virou um câncer, consumiu todo o planeta e estamos chegando ao ponto de deixar ele inabitável para nós mesmos. Em 10 mil anos, de 3,5 bilhões. Bilhões, É um piscar de olho mesmo. É um piscar de olho para o planeta. E a gente vê que a agricultura que o Ernest propõe, ela imita a natureza. E a natureza, ela se baseia justamente em relações harmoniosas, em cooperação. Então, o Ernest fala que a base da agricultura dele, né, um dos principais conceitos é que a Terra é um macro-organismo, né, que quer dizer com isso? É que é um organismo grande e que a gente faz parte desse organismo, né? Como se o nosso corpo fosse um macro-organismo e as células seria a gente dentro do planeta, né? Então esse é o principal, né? Que vem da teoria de Lovelock, que é a teoria de Gaia, né? Que o planeta é um macro-organismo e que a vida é um instrumento pelo qual o planeta permanece, que ele se permanece, né? Porque o planeta ele capta energia que vem do Sol e do cosmos e armazena essa energia, né? Através da vida. A vida faz isso, né? A vida é um captador de energia. Um condensador de energia. Condensador de energia. É isso que o Ernest fala. Isso que o Ernest fala. Ele é de que nacionalidade? O Ernest é um suíço e a história dele é interessante, que ele é do nordeste da Suíça e ele brinca que ele veio para o nordeste do Brasil, né? É que não exatamente a mesma astral, né? É um pouco diferente, né? E ele trabalhava, ele trabalhava com num órgão que era tipo a Embrapa aqui no Brasil, só que lá na Suíça, ele trabalhava com melhoramento genético, né? Então ele buscava adaptar as plantas às condições que a gente dava a ela. E ele, em um certo momento, ele resolveu mudar o ponto de vista e falar, não faz sentido a gente mudar o DNA da planta para ela suportar os maus tratos que a gente dá a ela, sendo que a gente pode dar uma condição boa para ela e ela vai prosperar simplesmente assim. Que ela tem um código genético que evoluiu nesse tempo todo para ser o que é, né? E a gente, na nossa prepotência de achar que... Antropoceno, né? Antropoceno. Que o homem que manda em tudo, que domina tudo, que sabe tudo. Exatamente. Conseguiria mudar o DNA da planta e ter superproduções, né? Então ele falou, não faz sentido. E aí ele voltou, ele ficou na Costa Rica, passou por vários lugares e foi aprimorando essa técnica e esses conceitos de forma prática, né? Isso é legal do Ernest, ele fala, mas ele faz. Tudo que ele faz, tudo que ele fala, ele faz. E ele tem a propriedade dele lá na Bahia que é possível visitar. E o interessante da história dele é que ele pegou essa fazenda, é uma fazenda que chamava Fugidos da Terra Seca, que foi explorada de todas as formas. Primeiro tiraram as madeiras, depois colocaram animais, e aí compactou o solo de tal forma que estava virando deserto, né? E aí então ele quis essa terra e comprou essa terra com uma parceria e tal. E através da ferramenta através da agricultura sintrópica, ele fez esse lugar que não tinha rio, acho que não tinha mais nascente nenhuma na propriedade,
Foi, acho que por volta de 500 hectares que eles adquiriram. E Lá aí, na Bahia. Na Bahia, no sul da Bahia. E aí ele, né, com a técnica e trabalhando somente com a vida, sem insumo, sem pôr nada no solo, só trabalhando com a vida, usando a força que a vida, se você deixa lá, ela trabalha, né, usando a força da vida, ele recuperou a área toda, voltou, acho que 14 nascentes para a propriedade e passou a ter três rios começaram a passar novamente na propriedade. Isso que é a ideia de plantar água, né? Acho tão bonito isso. O que você faz na vida? Eu planto água. Ele fala, né, que é a arte de colher o sol para plantar água, que é bem bonito e é exatamente isso que acaba acontecendo, né? Que a gente vê que não é a chuva que faz a floresta faz a chuva, é a floresta que faz a chuva entrar para dentro do continente, né? E aí eu cito o Antônio Nobre, que é um cientista que trabalha no INPE, e ele fez recentemente um trabalho provando isso, mostrando os rios voadores e a força que a floresta amazônica exerce e que faz com que aqui onde a gente está, no estado de São Paulo, e mais um pouco do sul, não seja um deserto igual é nos outros lugares do globo, que é uma região propícia à formação de deserto. E aqui não, aqui a gente tinha um cerrado próspero, não esse cerrado que a gente vê hoje seco e que o fogo come ele sempre, né, que era bem diferente, e a Mata Atlântica, né. Então a gente ainda tem a floresta, Brotas é fruto disso, né, então a água que vem da Amazônia é que faz com que a gente não seja um deserto aqui, né. Antônio Nobre, esse é um link bom também, é uma coisa boa. Eu acho que é impressionante essa noção, primeiro, de rio voador. Eu acho que isso já é um conceito assim, que traz muito pensamento, é bonito de pensar, mas também é muito efetivo. E então, o termo que se popularizou hoje em dia, de falar desse assunto, eu acho que é agrofloresta. Isso, é isso, né? Eu gosto de colocar o nome de uso simples, porque às vezes tem um jargão um pouco científico que pode ser pedagogicamente mais árido, e eu gosto de usar uns termos mais simples. Eu acho que a agrofloresta é o termo a usar. Então, você poderia resumir para nós o conceito básico da agrofloresta? Tá. Então, o que acontece é que o Ernst fez questão de cunhar um outro termo, porque tem características que fazem da agricultura dele diferente do sistema agroflorestal. Eu vou explicar, porque assim, o sistema agroflorestal, se você tem, por exemplo, árvore e cabrito, né, carneiro ali, você tem árvore e animal. Isso já pode ser chamado de um sistema agroflorestal. Se você tem algum conjunto, né, de espécies diferentes, por exemplo, você tem árvores e anuais, né, plantas anuais, milho, por exemplo, e eucalipto. Então isso pode ser chamado de agrofloresta. Se eu não me engano, não sei se tem que ter mais de duas, assim, mas simplesmente uma composição de elementos pode ser chamado de agrofloresta. Agora, o que o Ernst propõe é um pouco além disso. A gente trabalha com espécies, pode ter gado, pode ter somente plantas, né? Só que a gente trabalha com a poda e com muita poda e trazer esse material para o solo, né? O que faz com que você não precisa trazer insumos externos, né? Isso faz um grande diferencial. Quer dizer que a própria poda serve para alimentar o solo. Isso. Esse é o sacado do Ernst, por isso que ele chama de sintropia, agricultura sintrópica, né? Que é isso que acaba sendo um termo científico, abstrato. Eu sei que é chato, mas é que a ideia de que você consegue trazer, se nutrir sem trazer nada de fora, né? A sintropia é isso. A fotossíntese, né, que é a planta, ela cresce e prospera, ela representa uma reação sintrópica, que ela absorve a energia do ambiente, né? Então, por isso que ele deu esse nome, né? Porque todas as ações a gente trabalha a favor da vida, né? A sintropia é a vida. A vida é a sintropia, né? A gente vê o planeta captar energia do cosmos e armazenar em hidrocarbonetos, em
matéria orgânica, segura o carbono, né? O carbono é uma forma dele guardar energia. Isso é assintrópico, né? Isso é assintropia, né? Então, por isso tem essa diferença. Mas ele ficou conhecido, o trabalho do Ernst, né, ele cunhou esse nome recentemente, por causa dessa necessidade de se desvincular por causa de algumas técnicas que não tem em outro, né? É importante ter um nome científico assim. Ele acabou vulgarizou como agrofloresta. Como agrofloresta, exatamente. Todo mundo conhece ele como sistema agroflorestal, né? Sistema agroflorestal biodiverso, né? Mas E aí que é o contrário, também biodiverso, porque é o contrário da monocultura. Exatamente. Aí é tipo, a monocultura que a gente vê, você pega uma estrada hoje, quase que no mundo inteiro, e você vai ver plantações. Uma vez vai ser soja, outra vez vai ser milho, outra vez vai ser eucalipto, outra vez vai ser laranja, outra vez vai ser café, ou trigo, o que for, o trigo que no livro do Noah Harari, ele falou que o trigo que é a espécie mais bem sucedida de toda a história, de todas as espécies, né? Que assim, espalhou para todo lado, o maior sucesso de todos é o trigo, é legal. E aí a agrofloresta, essas técnicas, elas mostram que, pelo contrário, o certo é a variedade e a biodiversidade. Em todo lugar se cultiva um pouco de tudo, variando as espécies, variando as alturas, variando as épocas do ano. Isso. É isso um pouco, né? Exatamente. É porque a gente vê, eu volto naquilo, né? A gente vê que essa forma de plantio e de dando lucro acima de tudo, que vem desse paradigma, dessa narrativa da escassez, né? Então, como eu posso ganhar o máximo possível aqui nesse espaço, né? Então, você explora a terra, explora os trabalhadores, explora tudo, onde você conseguir é feita a exploração, né? Só que no final todos perdem, né? Porque o solo vai se degradando ao ponto que o agricultor abandona a terra e vai para outro lugar e deixa a natureza, a vida melhorar ali para depois ele voltar, né? Nesse sistema, né, por isso que eu falo que a ferramenta, né, a agrofloresta, né, a agricultura sintrópica, ela já trabalha no mundo de amanhã, né, nesse novo paradigma, né, que a gente busca criar condições para que todos prosperem, né, um equilíbrio, e assim você tem a sua produtividade, né. Então a gente trabalha sempre com espécies ocupando o espaço e o tempo, né. Então, nessa agricultura única de soja, por exemplo, como se fosse uma foto, né? O Namastê sempre fala isso, que é que trabalha com agrofloresta também. É sempre uma foto. Você tira a foto, é aquele momento, é a soja, colheu, acabou, começa de novo. A agrofloresta, né, a agricultura sintrópica, ela é um filme, porque você começa com... Você pode começar, inclusive, com a soja, mas você não vai plantar só soja. Você vai plantar soja com milho, por exemplo, e com árvores. E aí depois que você colhe a soja, que você colhe o milho, daí você segue nas árvores. Então você segue na sucessão natural, né? E aí a gente vê que esse sistema é exatamente como funciona uma clareira de uma floresta. Então cai uma árvore, abre uma clareira, lá começa plantas de ciclo mais curto que vão crescendo, vão prosperando, elas completam o seu ciclo, morrem, o que sobra dela aí Isso é muito interessante, né? A ideia do que quando uma árvore cai na floresta, que é um fenômeno totalmente natural, e que aconteceu nesses, sei lá, muitas vezes, inúmeras vezes, durante 3,5 bilhões de anos, uma árvore cai, ela abre um espaço, obviamente, porque caindo ela faz cair outra, abre um espaço que a gente chama de clareira. Essa clareira, ela cria novas condições para outras novas formas de vidas aparecerem. Isso. Porque veio mais luz, porque chega mais chuva, porque o próprio tronco e as folhas dessa árvore, em contato com o solo, faz novos sistemas terem condições de prosperarem. Isso. E aí começar a aparecer. Então, é isso que eu gosto, você vai ver entre o mundo de ontem e o mundo de amanhã, porque o mundo de ontem o mundo de amanhã é o que a gente gostaria de chegar. O mundo de ontem, esse paradigma da escassez. Mas o mundo de ontem, de uma certa maneira, é muito parecido com o mundo de amanhã. Com diferença também, que acho que é a tecnologia. Sim. Aí é onde que entra a tecnologia no mundo de amanhã para a agrofloresta? Eu vejo que a tecnologia, claramente,
ela é uma ferramenta. Você pode usar ela na escassez, que você pode criar uma bomba e explodir um país inteiro, né, uma bomba nuclear. Ou você pode usar a energia nuclear para gerar energia para todos e a gente chegar no momento que a gente poderia ter energia livre, por exemplo, que a gente conseguiria fazer isso com energia nuclear se fosse bem feito, por exemplo, né? Então, a tecnologia é uma ferramenta, né? E a gente tem uma tecnologia hoje muito avançada, muito avançada. O que falta para a gente ainda, eu acho, que é a moral, né? A gente precisa desenvolver a nossa moral e sair dessa ideia e começar a pensar mais coletivamente, né? Que a gente, com a tecnologia que a gente tem hoje, por exemplo, a agricultura sintrópica, a agrofloresta, é uma tecnologia na agricultura que possibilita a gente aumentar a nossa produtividade num mundo de 7,5 bilhões de pessoas, ou seja, a gente consegue aumentar a produtividade porque a gente trabalha em estratos, em andares. Então você produz soja, milho, ao mesmo tempo que você produz mogno e eucalipto na mesma área, né? Sem usar insumo externo e tudo. E na agricultura a gente tem isso, a gente vê isso na educação, a gente está vendo pipocar várias iniciativas, várias ferramentas novas que basta a gente aplicar, né? A gente tem muita tecnologia para criar um paraíso na Terra. Hoje você está trazendo duas noções essenciais aqui. Uma é tecnologia, então é tecnologia e moral. Eu acho que isso é um debate assim profundo, extremamente interessante. Não adianta que um trator seja movido a energia solar se o objetivo do trator continua sendo derrubar a floresta, né? Exatamente. Ele está a energia solar, então você não vai emitir carbono, mas ele vai continuar derrubando a floresta. Exatamente. Ganho zero. Sim. Então acho que debate sobre o uso da tecnologia. Esse traz uma segunda conversa que é sobre demografia. Então tem muitas vezes os argumentos usados são sobre a demografia, que tem gente, o problema é que tem gente demais. Sim. Eu, pessoalmente, eu acho isso um exagero incrível. Eu acho isso moralmente também totalmente inaceitável. Primeiro, porque eu vejo que a maioria das pessoas que falam isso são homens brancos, cinquentões acima, um pouco eu, né? Enquanto eu acho que quem deveria falar sobre demografia são mulheres jovens. E devia dar a palavra para essas pessoas, para falar de demografia. Eu não me sinto competente para falar desse assunto em detalhes. E segundo, e aí eu pergunto para um especialista, muitas vezes falar que não tem o suficiente para alimentar 8, 10, 12 bilhões de pessoas. Eu pessoalmente, intuitivamente, não acredito nisso. Se for bem feito, não tem condição de alimentar 10, 12 bilhões de seres humanos na Terra. Sim, então a gente vê que a Ana Primavera fala muito isso, né? Ela sempre fala nos livros dela que a gente aumenta a nossa produtividade e mesmo assim aumenta a quantidade de pessoas com fome e pessoas morrendo, né? Então, produzir não está relacionado com o acesso à comida, né? Isso é uma questão política, né? Então, começa daí, né? Então a gente tem recordes de produção, enquanto isso está aumentando a quantidade de pessoas que passam fome, né? Então, desigualdade, pelo menos. Né? A desigualdade, E ela traz dados, que eu não recordo, mas né, do Brasil, né? Que a gente aumentando a nossa produção e em 50, não sei em que ano, 1950, a gente não tinha miseráveis. Depois foi aumentando e os livros dela não falam de dados atuais, né? Mas isso se reflete no mundo, né? Então a produtividade não está relacionada com a fome e tudo mais. Agora, analisando a produtividade puramente, né, em questão de ferramentas, né, a gente vê que a agrofloresta ela possibilita você produzir muito mais alimento por hectare do que o convencional, né? Então, eu acho que a gente consegue alimentar a população mundial tranquilo e o mais assim, o empolgante, o que fez eu mudar toda a minha vida e se virar agricultor, porque eu não era, né? Foi justamente isso, porque o que o Ernest propõe, né, a agrofloresta, ela possibilita, ao mesmo tempo que a gente alimenta todo mundo, a gente vai alimentar as pessoas com um alimento de qualidade, né? Porque o alimento que a gente tem hoje, ele tem baixo valor biológico. Isso daí também seria uma outra questão. Mas... alimentação de amanhã vai ser um tema desse. Mas, então a gente, além de alimentar, a gente alimenta com baixo, o alimento produzido do monocultivo, ele tem baixo valor biológico, ele falta micronutrientes, né? E degrada o meio ambiente, né? Com essa técnica a gente consegue produzir mais
e recuperar, produzir mais alimento com qualidade e recuperar as áreas que a gente está trabalhando. Então isso, ele é revolucionário, porque é como se a gente tivesse uma força puxando para trás, né? Esse sistema a gente não neutraliza essa força, a gente faz ela ir para frente. Então é por isso que eu gosto de dar um peso no mundo, né, de ontem, que a gente tem que ver que está complicada a situação, mas que a gente tem ferramentas transformadoras que a gente consegue recuperar essa desgraça que a gente criou, né, muito rápido, né? Um sistema agroflorestal, o que uma floresta degradada demoraria de 200 a 300 anos para se recuperar, a gente consegue ter resultados em 25 anos. Então, assim, é um salto. Então, quando a gente trabalha a favor da vida, a gente consegue um resultado muito bom. Em vez de a gente ficar trabalhando contra a vida e gastando uma quantidade de energia absurda para ficar indo contra a vida, né? Então a gente fica patinando, sendo que a gente pode pegar a onda da vida e surfar para o paraíso, né? Pegar a onda da vida e surfar para o paraíso. Então hoje você virou agricultor, você trabalha com agricultura centrópica, né? E você, então, minha pergunta é o que faz você acordar de manhã? O que te motiva profundamente? Então, o meu maior, assim, o que me motiva é tentar trabalhar nesse processo de reconexão do ser humano com a natureza. Por mais essa frase virou meio muito comum, mas eu acho que é a mudança, trabalhar na mudança. Acho que é o mesmo que te faz acordar, eu acho, porque é a gente conseguir fazer as pessoas perceberem que a gente faz parte da natureza, né? E que não adianta a gente achar que a gente é o inteligente, que é o que o Ernst sempre fala. A gente faz parte de um sistema inteligente. Um planeta é inteligente, todas as vidas são inteligentes, e a gente faz parte disso. Então, assim, o que me move é trabalhar no processo de regeneração do planeta, né? Ser, como a gente teve naquela conversa lá, ser um beija-flor que está levando uma água, uma gotinha de água, mas que a gente tá fazendo, e que eu costumo falar também, que é mais viking, né? Que é morrer lutando, né? Para ir para Valhalla, porque porque eu acho que a gente, mesmo que o cenário seja esse de devastação, de fim, né, de racismo e tudo isso que a gente está vendo, essas coisas absurdas, né? Mas que dá vontade de falar, não tem mais jeito, né? Mas como se estivesse numa batalha e vendo perder, né? Eu acho que a gente tem que ter essa força, né? Viking mesmo, ou do beija-flor, que é muito guerreiro, de falar, a gente, mesmo que tudo estiver acabando, a gente vai acordar e vai fazer a mesma coisa, que é trabalhar nesse processo de reconexão do ser humano e regeneração do planeta. E através da educação, se dá conta que tem soluções, tem tecnologia, tem conhecimento, tem experiências muito valiosas que permite trocar a narrativa. Eu acho que isso que a gente está fazendo, trocar um pouco toda essa leitura, essa visão do mundo para novos critérios de que é a felicidade, o que é o sucesso, o que é a harmonia, o que é a prosperidade. Sim. E sair um pouco dessa narrativa da escassez, que é a escassez que fica mais árido mesmo, é o coração, né? Então, o projeto Mundo de Amanhã, ele, como falei no começo, né, ele chuta para a Lua, porque se errar, no mínimo, a gente fica no meio das estrelas, né? Então, eu queria te agradecer demais pela sua presença, por aceitar o nosso convite, trocar sua experiência conosco. Trouxe muito conteúdo também, eu acho que todo mundo que está assistindo vai poder ir um pouco além. A gente vai deixar vários links disponíveis para que vocês possam mergulhar, ler mais, ter acesso a mais materiais, mais filmes, livros, etc. E aprimorar essa questão e aos poucos a gente conseguir adaptar uma narrativa para o mundo de amanhã. Até a próxima, muito obrigado pela atenção de vocês, logo tem mais. Obrigado.